aproveitar. Gente, ela não era feia, né, Caterina? Mas ele era feio, né? Que bicho feio, né? Cá pra nós, não é? Bicho feio. E essa é a melhor fotinha que tem dele. Precisa ver como ele era. Tinha as outras que você fala, misericórdia. Ela tá até bonitinha, elegantezinha. Tá tudo certo? Bora. Então vamos começar. Então o povo daqui a pouco vem, às vezes está no telefone, está resolvendo algum pepino, né? Então, muito bem, amadas. Nós começamos... Agora que entrou a cafeína no sangue, minha filha, daí a mulherada tá louca pra conversar, é normal, eu também adoro. Falamos, então, inicialmente, hoje pela manhã, da criação, de como era plano e desenho perfeito de Deus do trabalho. Falamos sobre como os nossos pecados, né, desde a época do Éden, como influenciam cada um dos nossos trabalhos e como deixou o trabalho difícil, né, orgulhoso, egoísta e cheio de medos. E a boa notícia é que eu vou falar de redenção agora. Vocês acharam que eu ia só dar paulada e sair correndo? Não, também vou trazer boas novas, de grande alegria. Então, a primeira coisa que eu quero começar assim, quando você vê a história de Caterina, dá um pouco de tristeza. Você fala, Cláudia, mas isso parece uma história inalcançável. Mas ela é pecadora, gente. Igual a gente, né? E a gente fica pensando, mas como que ela dava conta? Primeiro que ela não ficava 200 horas no celular. Nem no Netflix. Vocês vão ver, se a gente tira telas da vida da gente, a gente tem tanto tempo. Falando sério. Não tinha. Mas você percebe como é uma escravidão, né? Se a gente tira telas da vida da gente, a gente tem um tempo que você fala, nossa, quanto tempo que eu tenho, né? Então, um dos contextos de Caterina Vambora é que o trabalho era sempre muito próximo ou ao lado do lar. Então, é muito mais fácil criar filhos se o seu trabalho é ali. Você leva eles junto. E você consegue, de fato, ensinar andando pelo caminho, ao sentar e levantar, como Deuteronômio 6 manda. Não era um contexto que ela tinha que pegar um carro, ir 40 minutos de distância. Era outro contexto, outro tempo, não é? Então, existia, de fato, um ambiente onde ela estava pertinho ali do lar, os lojas, os ateliês, era tudo dentro de casa, o anexo. E o esposo era muito envolvido, tanto no trabalho do lar, quanto na educação de filhos. Isso é uma coisa que, às vezes, nossos esposos não são, e é algo que eles precisam aprender a ser, né? Ser envolvido na educação de filhos. Tão importante isso, eu fico triste, às vezes, quando eu vejo que quem faz todas as orientações é a mãe, daí a mãe é a chata, porque o pai deixa tudo, porque o pai só chega no fim do dia para brincar, né? A mãe é a chata. E daí, na hora da devocional, da instrução da família, quem faz é a mãe, está errado, é o pai que tem que fazer. Ele é que instrui, ele que ensina. E daí, esse cara está em silêncio agora, de repente, mas é verdade, né? O pai é o líder educador do lar. Eu tenho muito mais didática do que o meu marido, sabia? Só que é ele que faz a devocional. Lá as crianças precisam saber que é ele que manda. Então, isso é importante saber que o esposo estava envolvido. E outra, gente, ela tinha ajudante, né? Mas nós temos também a máquina de lavar louça. A máquina de lavar... Eu estou cheia de serve em casa. Máquina de lavar louça, lavar roupa, que mais? Air fryer. Ah, então, o robô eu vou comprar, gente. Orem por mim que eu vou comprar o robô no Paraguai. Essa é uma coisa, eu vim aqui seca pensando no Paraguai, vou comprar um robô. Porque me falta essa serva, entendeu? Ou este servo, né? E uma outra coisa muito importante, eu quero que vocês aprendam a fazer isso, é o seguinte, ela distribuía a função pela casa. Então, você acha que os 12 ficavam fazendo nada? Eles trabalhavam pelo lar. Ela fala, agora os adolescentes até torceram o nariz, mas é verdade. A gente tem que aprender que o centro do trabalho é o nosso lar. E às vezes a gente fica pensando, não, minha casa é só descanso, é só deleite, é só Netflix. Não, a nossa casa é o lugar onde a gente trabalha um para o bem do outro. Então, assim, filhos têm que ajudar a mãe sem precisar ser pedido, solicitado ou mandado. E ela ensinou os filhos delas a fazerem isso, e a gente tem que ensinar os nossos também, a trabalhar. Porque trabalhar é bênção, pessoal, não é maldição, né? E ela sim servia com alegria. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, mulherada, ó, atenção. Se vocês lavam a louça torcendo o nariz, o filho de vocês vai fazer a mesma coisa. Se vocês falam assim, ai, fazer janta. Os filhos de vocês falam, fazer janta é meio chato, né? A gente tem que entender que eles vão imitar a gente em tudo. Deus nos fez como espelhos. Então, até a gente crescer,
entender que a gente é espelho de Deus. Quando a gente é criança, a gente é espelho dos pais. Somos imitadores naturais. Se faz uma careta, o neném faz careta. Se dá um sorrisinho, não é? Se a filha veste a roupinha da mãe, o filho veste a roupinha do pai, querem ser igual, eles são nossos imitadores. Se você é ranzinza para trabalhar, eles vão ser também. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o meu pai, eu nunca vi ele reclamar de trabalhar. E eu até me mexe o coração isso, porque teve uma época que meu pai foi mandado embora da fonte de renda principal dele, e eu passei na faculdade de medicina, e a minha faculdade era particular. Eu falei, pronto, já era. E daí meu pai foi trabalhar como tradutor de livro. E ele trabalhava 14 horas por dia traduzindo, que ele odiava fazer. Eu nunca vi ele reclamar. A gente tem que ser bons espelhos de Cristo para os nossos filhos, né? E ela era tão pecadora quanto nós. Então, Caterina von Flória precisava de um resgatador também. Não acha que ela era santa, não. Ela era miserável também. Mas ela tinha entendido a cosmovisão, aquilo que a Bíblia deixava bem claro para ela, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia voltar nessa estátua? Vou voltar nela, porque agora o assunto é redenção, certo? Então, a gente sabe que um monte de coisa difícil aconteceu no Éden. Tudo aquilo que parece ter estragado os nossos trabalhos, mas o próprio Deus, no Éden, Deus já apontou para a solução de todos os nossos problemas. Para a solução de todos, no próprio Éden. Logo depois que ele viu aqueles miseráveis terríveis, querendo ter poder, ter fama, ter tudo, desobedientes. O mandamento era um só, gente. Era só um mandamento no Éden. Só um. E bem aqueles foram lá. Desafiaram Deus. Esse Deus que viu eles fazendo tudo aquilo foi gracioso e mostrou redenção no próprio Éden. Vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vê é que no Éden a gente tem muito direcionamento e apontamento para Jesus Cristo, que é a razão da nossa vida, que é a nossa identidade, que a gente falou hoje cedo, né? Então, vocês lembram dos 3 grandes problemas? Orgulho, egoísmo e os medos, certo? Deus lidou já, primariamente, com esses problemas, bem no comecinho, com eles ali no Éden. Vamos ver isso aí. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Deus confrontou o orgulho deles. Cláudia, como que ele confrontou? Porque eles tinham um desejo tremendo de autonomia, mas presta atenção da maldição que Deus colocou sobre Eva. Escuta só, que isso aqui é super importante. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, que a tradução mais correta é: o teu desejo será contra o teu marido, e ele te governará. Então, presta atenção. Este texto é dividido em 4 partes. É uma tétrade, 4 partes. Dessas 4 partes, tem uma notícia ruim, depois uma boa, uma ruim, depois uma boa. Porque Deus é assim. Apesar de nós, Ele dá redenção. Apesar de nós, Ele dá redenção. Certo? Então, vamos lá. Coisa ruim. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. É mole ficar grávida? É mole parir? Olha lá, a outra está grávida ali, você pensa assim: estou enjoada há 6 meses, tenho refluxo, tenho hemorroida. É duro, né? Tudo, a gente tem tudo, né? E não só isso, a gravidez, o parto, o amamentar, a fissura. Eu tive sangue, saía sangue. Eu falava, então tudo isso é difícil, né? Multiplicado. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Coisa ruim, certo? Mas vem coisa boa, ó. Em meio a dores darás filhos, desculpa, ainda está coisa ruim. Daí a meio a dores, né? Dores, darás à luz filhos. Os filhos são uma coisa boa. Teve uma coisa ruim para um fim bom. Uma coisa difícil para um fim bom. Filhos são bênçãos, certo? Vamos para outra coisa ruim. O teu desejo será contra o teu marido, é a melhor tradução, tá? O seu desejo será contra o teu marido, coisa ruim. Agora coisa boa, ó. E ele te governará. Cláudia, isso é coisa ruim também. Vocês pensaram assim, como assim? Isso é coisa boa. Olha que interessante isso. Isso é muito legal. Eu tenho depois uma palestra na internet sobre submissão. Quem tiver curiosidade pode ver, é só abrir. Cláudia Lotz, submissão, aparece lá. Mas eu quero que vocês entendam que submissão é uma bênção. É um deleite. Por quê? Olha só.
Vou fazer algumas perguntas que vai direcionar vocês em relação a isso. Se vocês estão de frente a uma mata fechada, cheia de bicho, cobra, onça, jaguatirica, sei lá, bicho, jacaré, não sei. Numa mata fechada. E daí você tem um facão para abrir um caminho pela mata e passar. Você prefere ir à frente ou que o seu marido vá à frente? Se alguém virar e falar, eu prefiro ir para frente, eu vou falar, Eva. Gente, me agrada saber que para proteger a minha casa é meu marido. Para abrir o caminho, para eu passar em segurança é meu marido. Entenda uma coisa, gente, liderar um lar é difícil para eles. Muito mais difícil do que para a gente. Acorda para isso. Liderar um lar é proteger e é amar a ponto de dar a vida. É sacrifício, é se botar à frente, é abrir o mato. É uma bênção ser liderada pelos nossos maridos. Então entenda que Deus fala o seguinte: você, sua miserável, será sempre contra o seu marido. E não é só contra o marido, não. A gente é contra qualquer tipo de autoridade. Esse será para o teu desejo será contra o teu marido. É assim, ó. Você vai bater de frente com a liderança na igreja, com a liderança, você vai falar mal do pastor. Você vai bater de frente com o seu chefe, com a sua chefe. Qualquer um que manda em você, você fala. E marido, então? Não fala assim comigo. A gente bate de frente com liderança. E o Senhor fala, mas mesmo assim o seu marido vai te governar, porque eu sou Deus bom e eu tenho bem para você. Aceita que Deus tem um bem para vocês, amadas. Apesar da nossa rebeldia, Ele é bom e Ele dá redenção. Então aqui é um momento que a gente vê a quebra do orgulho de Eva. Ele fala assim, você queria liderar o seu marido aí? Você pegou, deu fruto, deu para ele, achou que você ia mandar? Não. Eu quero o teu bem. E o teu bem, o bem para você é que você seja submissa a Ele, como eu desenhei que fosse. Você era para ser Ezer, lembra? Então, como eu desenhei que fosse, vai voltar a ser. Presta atenção nisso. Isso é muito legal. Isso é graça de Deus. É Deus já lidando e quebrando o orgulho dela. E não só o orgulho, mas também o egoísmo. Por que o egoísmo, Cláudia? Porque, na verdade, ela quis comer do fruto porque ela queria o seu próprio prazer, poder, fama, autonomia, tudo aquilo para ela. E Deus fala assim, vou te contar uma coisa, ó. Vai ser difícil engravidar. Você vai viver sua vida cuidando de pessoas. Você vai cuidar do seu marido, você submissa a ele. Você tem que aprender que você foi feita para servir e não ser servida. Quando ele dá essa maldição para Eva, e não só para Eva, mas para Adão também, porque ele vira para Adão e fala assim, sobre o suor do teu rosto, você vai ter comida. E não só isso, você vai plantar uma coisa, em vez de nascer aquela coisa, vai nascer cardos e abrolhos. Como quem diz assim, vai ser difícil. Você vai padecer. Então, lembra que não é sobre você, é sobre prover para pessoas, cuidar de pessoas, e para a mulher a mesma coisa. Então aqui, nesse texto, ele já lida com o orgulho e com o egoísmo. Ele trabalha isso durante todas as escrituras, mas aqui é um texto que ele já mostra que ele conhece o coração, e ele vai de encontro e confronta o pecado dela. E uma outra coisa que ele faz, que eu amo demais, é que ele lida com os medos no próprio Éden. Quer ver? Vou mostrar para vocês, e toda vez que eu leio isso, eu fico com o coração arrepiado. Olha só. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Daí segue o jogo. Se você lê Gênesis 3, você ignora essa parte. Você não percebe a importância que tem aqui. Por que é tão importante, Cláudia? Presta atenção. Pensa você, se vocês fossem Deus, ainda bem que nenhuma de nós somos, né? Um miserável e uma miserável acabaram de desobedecer a sua lei, fizeram roupinhas para se cobrir, de folha. Eu ia falar, fica com essa roupinha de folha todo dia. Cada sentada é uma rasgada. Bater um vento, levanta tudo, vai embora, e você vai fazer outra folha miserável no dia seguinte. Você não ia pensar assim? Pega o cipó, amarra a trança, se vira, quem vai se vestir é você, né? Mas escuta só, quero que vocês vejam a graciosidade desse texto. A primeira morte da história não foi a morte de Abel, tá? Foi a morte desse animal aqui, ó. Entenda uma beleza, porque Deus matou um animal porque ele estava anunciando que um dia ele ia matar um cordeiro perfeito e santo. E esse cordeiro era ele mesmo, Deus Filho.
Deus anunciou aqui que você não precisa ter medo de ser ferido ou morto, porque alguém vai ser ferido e morto no seu lugar. Isso é extraordinário. Jesus Cristo, Ele foi aquele que recebeu sobre si todas as nossas enfermidades, Isaías fala. Ele sofreu demais por mim e por você. E Ele morreu naquela cruz para que vocês tivessem vida eterna. Então a gente não precisa ter medo da morte, ó. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Crês isto? Então, Ele estava anunciando a vinda de Cristo. Ele matou um animal dizendo assim, ó, eu vou mandar alguém que vai morrer por você, não precisa ter medo disso. E segue aqui, presta atenção. Ele podia ter matado este animal, ter feito um holocausto, como ele sempre gostou, não é? Subido aroma suave ao Senhor e acabou. Mas não, ele pegou este animal, arrancou a pele e cobriu eles. Como quem diz, este Cordeiro Santo que eu vou enviar, ele cobre as suas vergonhas. Ele é perfeito e santo e puro, ele nunca pecou. E Ele, com a santidade dEle, cobre toda a sua injustiça, toda a sua sujeira, toda a sua inadequação. Então você não precisa ter vergonha, minha amada. Você não precisa ter medo de passar vergonha, de ser constrangida, de alguém ter a sua interioridade exposta, porque o Deus santo e justo, Jesus Cristo, cobre você com a justiça dEle. Isso não é demais? Ele reveste você com a santidade dEle. E o mais lindo disso é que você não precisa não só ter medo mais de passar vergonha ou ser constrangida, mas você não precisa mais ter medo de não ser aceita. Sabe por quê? Porque Deus olha e não vê você, Ele vê Jesus Cristo. Ele olha e Ele vê a pele do Cordeiro Santo revestindo você e fala, que coisa mais linda, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não precisa ter medo de não ser aceita, você é aceita porque Deus olha e vê Jesus Cristo, o Filho perfeito em vocês. Você não precisa nunca ter medo de não pertencer. Isso me emociona toda vez que eu falo sobre isso, porque eu não sou digna de nada. E o Senhor olha e vê Jesus em mim. Olha que alegria, que satisfação. Então, Ele já lá no Éden lidou com os 3 medos. Com a pele do animal, Ele mostrou que haveria morte e sacrifício por eles através de Jesus Cristo. Ele cobriu as vergonhas, anunciando que Jesus Cristo cobriria a nossa inadequação com a justiça dEle. E Ele nos tornou perfeitamente aceitáveis diante de Deus. Isso é lindo demais. Cristo é a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos medos. A gente não precisa mais temer. Isso é tão lindo que olha só como a Bíblia anuncia que Jesus tira os nossos medos. Olha só. A Bíblia fala que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele cobre vocês. A Bíblia fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas feridas. Olha que lindo. E as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só. A gente não precisa temer ser ferido ou morto, Ele foi no nosso lugar. Ele cobriu as nossas vergonhas. Isso aqui é um negócio tão sério, tão maravilhoso. Deixa eu contar uma história para vocês muito rapidamente aqui. Eu faço parte desses grupos de WhatsApp de pais da escola, sabe? Aquilo é uma praga. E certa vez, isso já faz uns bons anos, eu estava num desses grupos de WhatsApp e tinha acontecido uma coisa muito feia. Um menino aprontou uma coisa muito feia e errada na escola. E eu, antes de mandar uma mensagem, eu perguntei para o meu marido, eu estou pensando em mandar uma mensagem assim, li para ele, o que você acha? Ele falou, não, manda assim. Quero uma mensagem, poxa, de encorajamento, uma coisa justa, boa, que apontava para Cristo, uma coisa lícita, boa. E eu mandei no grupo, só que, apesar de ser uma escola cristã, a maioria dos alunos não são cristãos, das famílias não são cristãos, né? Então, quando eu mandei, veio um monte de gente não crente, assim, ó, metendo pau. Ah, que comentário maldoso. Ah, assim, tudo que vocês imaginam de crítica eu recebi, ó. Pá, 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 pá. Então, eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu falei uma coisa tão lícita, tão boa, tão bênção na vida das pessoas e eu só tomei paulada. E sabe o que é o pior? Eu falei para ele, o pior para mim não é quem me deu paulada, porque a gente cega nas trevas. O triste são as meninas crentes do grupo que, ó, não
abriram a boca. Ninguém me defendeu. Eu falei para ele isso, eu estava machucada, chateada. Daí ele falou assim, você se sentiu traída? Eu falei, sim. Você se sentiu abandonada pelas suas amigas? Eu, sim. Ele, Jesus também. O que ele falou foi assim um bálsamo no meu coração, porque o meu mestre me entende. Ele foi rejeitado por todos os seus amigos. Ele foi abandonado por todos, e a gente vê isso no texto de Marcos 14:50. Então, deixando-o, todos fugiram. Ele ficou sozinho. E ele recebeu toda a vergonha que a gente merecia sobre ele, não tinha um para defender. Então, se vocês passarem vergonha, amadas, lembra que o Senhor já passou, Ele conhece a sua dor. E Ele foi vergonha no nosso lugar. Então, não tenham medo de passar vergonha. Não tenham. O dia que vocês passarem vergonha por causa do Evangelho, glória a Deus por isso. Vocês estão imitando o Mestre. Olha só. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha a humilhação que o nosso Senhor Jesus recebeu. Olha a vergonha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, da glória, porque ele era Senhor, ele era majestade, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia significa vergonha. Não fazendo caso da vergonha. E está assentado à destra do trono de Deus. Então, não tenham medo de passar vergonha, de serem expostas, de ter as interioridades de vocês colocadas no mundo aí para alguém tirar sarro. Não tenha medo disso, porque o seu mestre passou por isso, por você e por mim. E a gente se tornou aceitável diante de Deus. Olha que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, pois, já nenhuma condenação tem para nós, para aqueles que estão em Jesus Cristo. Que demais, né? Bênção do Senhor. Então, Jesus Cristo tira os medos. Cristo, de fato, é a solução. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito legal sobre isso aí. Jesus Cristo é a solução de todos os nossos problemas e os nossos pecados e todos os efeitos que a queda trouxe para o nosso trabalho. Ele é. A gente tem que buscar imitá-lo para a gente deixar de sofrer tanto com o trabalho, para a gente ter uma cosmovisão bíblica do trabalho. Mas entenda que uma das coisas legais sobre Jesus é que ele cumpriu perfeitamente o resumo das leis. Lembra que eu falei que eu ia voltar para esse assunto do resumo das leis? Ele foi aquele que amou perfeitamente a Deus e amou perfeitamente ao próximo. Se eu trabalho, qualquer tipo de trabalho, seja ele bater roupa na máquina, varrer o chão ou fazer uma planilha no Excel, se eu faço isso longe de entender que eu sou de Cristo e que Ele me representa, o meu trabalho ele perde todo o propósito. Ele pode ser para suprir a minha necessidade, ele pode ser uma forma de manipular pessoas, servir acaba sendo um estorvo e cansativo. Eu desejo ser elogiado, compreendido, conhecido, e eu busco pertencimento, certo? Mas olha só o resumo das leis. Vamos rever isso aqui, que isso aqui é super importante. Olha aqui, ó. E um deles, um fariseu, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E em Marcos está de toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando eu comecei e abri hoje de manhã falando para vocês que, vocês têm que entender uma coisa sobre amor. Nós fomos profundamente amados. Agora nos resta espelhar e amar sacrificialmente, tanto quanto nós fomos amados. É porque Jesus Cristo falou que essa é o resumo da lei. É isso que a gente precisa saber. Amar sacrificialmente, certo? É muito legal isso, porque olha só, isso aqui na verdade é um resumo dos mandamentos. Então pensa comigo. Os 10 mandamentos são 4 mandamentos a respeito do nosso relacionamento com Deus, não é? E 6 mandamentos a respeito do nosso relacionamento com o próximo, não é isso?
Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guardarás o sábado, que tem a ver com a adoração, que eu falei para vocês. Então, todos têm a ver com o relacionamento com Deus. E os outros, não matarás, não adulterarás, não furtarás, tem a ver com o relacionamento com o próximo. Jesus foi gênio, que ele pegou, quer saber? Os mandamentos são todos não, 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 não. Ele fala assim, peraí, eu vou te falar o que você tem que fazer. Isso é uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente quer ensinar uma coisa para alguém, a gente não só fala o negativo, que não é para fazer, mas a gente tem que falar o que é para fazer. Porque vocês percebem que com criança é assim. Desce daí, não pode ir aí. Mas desce tem que falar, não pode ir aí, desce e venha para cá fazer tal coisa. Tem que dar a solução. Paulo é assim. Toda vez que ele vai ensinar na Bíblia, ele usa contrastes para provar um ponto. Ele fala, aquele que furta, não furtes mais. Antes, dê o que você tem para o... Né? Ou ele fala, várias coisas que ele usa. Por exemplo, ele fala, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não seja influenciado pelo vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz isso o tempo todo, porque Paulo é um baita de um didata, assim, um professor, um mestre. Depois de Jesus, para mim, ele é o melhor. Ele faz isso. E Jesus faz muito isso. Então, Jesus foi tão genial que o fariseu queria pegar ele no pulo. E qual que é a principal lei dele? Ele faz exatamente um resumo dos mandamentos. E ele fala assim, sabe tudo aquilo que não era para você fazer? Agora eu vou te falar o que é para você fazer. É para você amar. Olha que demais. Percebe que coisa mais linda isso? E é tão legal que assim, pensa comigo. Os mandamentos, eles expressam o caráter de Deus. Cláudia, como assim? Pensa comigo, olha só. Deus tirou os mandamentos de algum livro, de um oráculo eterno, ou ele tirou dele mesmo? Ele é o oráculo eterno, é ele que sempre existiu. Então, ele tirou dele mesmo. Se ele criou os mandamentos da cabeça dele, você concorda que os mandamentos são coisas que são importantes para Deus? Que dizem respeito de quem ele é? Então, isso é muito legal. Os mandamentos, é legal estudar cada um dos 10 mandamentos, porque eles dizem sobre quem Deus é. E eles dizem sobre aquilo que Deus se importa. E os mandamentos, eles não têm só a função de fazer com que a gente obedeça para a glória dele. Tem a função de nos proteger. Toda a lei de Deus é para a glória dele e para o nosso bem. Toda. Não tem uma que não seja para o nosso bem. Ele ama tanto a gente que ele deu lei, que é para a glória dele, mas que é para o nosso deleite, para o nosso bem, para a gente ter uma vida melhor. Porque se você cai em qualquer um dos mandamentos, você se lasca. Olha o amor dele nos mandamentos. Olha como ele mostra o caráter dele nos mandamentos. E Jesus vira e fala assim, vamos resumir, que o resumo é isso aqui. É isso que o Senhor Deus quer, certo? Você quer refletir a imagem de Deus? Então segue isso aqui. E percebe que é muito importante que a segunda parte dos mandamentos é sobre serviço. Amar, eu já falei isso para vocês, amar não é, lindinha, te amo, isso é uma gracinha. Manda um coração para você no WhatsApp. Isso não é amor. Isso é gentileza, carinho nas palavras. Eu não tenho nada de errado com isso. É muito bom ser carinhoso com as palavras. Amar é ação. É demonstrar. É sacrifício. É fazer pela pessoa aquilo que você adoraria que fizessem por você. Mas é você, presta atenção, Amar é fazer sem cobrar de volta. Amar é fazer sem receber elogio. Amar é fazer coisas pelas pessoas, suprir as necessidades dela, de forma que só o Senhor vê. Ai, Cláudia, que difícil. Mas é isso, a Bíblia é assim. Só o Senhor vê. Ninguém vai elogiar. Meu marido não elogia quando eu limpo a casa super bem. Adoraria que ele elogiasse, porque eu sou pecadora miserável, adoro o reconhecimento. Não. Ele passa reto, eu levo, opa, o Senhor viu. E é sobre ele. Verdade, a gente precisa se lembrar disso. Se a gente não lembrar o Evangelho todo dia, a gente fica miserável vivendo para a nossa própria glória. Isso é muito sério, né? E olha só, ele divide em 2 partes. A primeira parte desse resumo dos mandamentos, mostrei para vocês, né, que é tudo positivo, contrário. Ele fala que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia trata coração como o quê? O que é o coração na Bíblia? É a fonte dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos anseios. Essa que é a Bíblia. Inclusive, a Bíblia fala que o coração do homem é corrupto. É com este coração, onde você tem todos os seus desejos,
vontades e sonhos, que você tem que amar a Deus de todo o teu coração. Fala de toda a tua alma. Toda a tua alma é todo o seu ser não físico, de todo aquilo que te faz ter vida, com a sua vida interior, sua alma, o seu espírito, certo? Toda a tua alma. Um dos meus favoritos é esse aqui, ó, de todo o teu entendimento. Por quê, Cláudia? Porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu vou pegar pesado agora, ó. Deus não gosta de gente burra. Ai, Cláudia, como assim? Ai, presta atenção que eu vou falar. Deus, escuta essa, fez inteligências em áreas distintas da forma como Ele quis. Então, Ele deu a cada um habilidades diferentes. Eu, por exemplo, posso ter uma habilidade para estudar determinado assunto de ciência, que é uma área que eu gosto, e a minha filha tem uma habilidade artística, e meu filho tem uma habilidade para música que eu jamais tenho. Ele pega o violão e afina o violão de ouvido, falando, como que pode? É a inteligência que Deus deu a ele. E as nossas áreas do cérebro de inteligência, elas são as mais variadas. Então, essa história de, ai, meu QI não é tão... Esquece isso aí, QI é falho. Deus fez pessoas com habilidades cognitivas diferentes. Às vezes a pessoa ela é não verbal, ela não consegue se expressar, mas Deus deu a inteligência e ela é a imagem do nosso Senhor, tanto quanto eu e você. Entenda, isso é super importante. Só que por que eu falo que Deus não gosta de gente burra? Porque Deus não gosta de gente preguiçosa para conhecê-lo mais. O problema nosso é que a gente tem a nossa inteligência, a nossa habilidade, e a gente fica no morno, no feijão com arroz, eu não gosto de estudar teologia, estudar Bíblia, isso eu deixo para os pastores, eu fico lá bebendo, ouvindo, eu chego lá e aprendo, e daí de segunda a sexta, não, daí eu faço minhas coisas, daí domingo de novo eu venho. Não, Ele quer gente que com o seu raciocínio, com toda a sua habilidade cognitiva, com a sua inteligência, estude para conhecer quem Deus é, para amá-lo mais. É esse tipo de amor que Ele quer gente inteligente, gente empenhada. Preguiçoso não é com Ele. Tá? E a outra coisa é que Deus quer que a gente ame Ele com toda a nossa força. Isso é um negócio que é difícil, porque assim, ó, sabe toda a sua energia? Sabe quando está acabada, só o pó no fim do dia? Ele quer que você ame Ele nesse momento que você está acabada. É difícil quando a gente está cansada, né? É com toda a sua energia, toda a sua força. Deus te pergunta aqui agora, rapidamente, ó. Tem um pedacinho que Deus deixou pra gente, desse momento, esse pedacinho é meu, é para eu me amar, é só sobre mim. Tem um pedacinho? Não. Não! É tudo sobre Ele. Ai, Cláudia, que difícil. Bem-vindo ao mundo que Deus criou. Espelhos dele, é sobre Ele. Essa história é sobre Ele. Amar Ele de todo o nosso coração, alma, entendimento e força, é porque a gente já foi amado por Ele a ponto dele dar vida por nós. Entenda, acorde para isso. Ele nos ama demais. Ele projetou cada uma de vocês antes que houvesse mundo. Ele desenhou cada uma de vocês, Ele amou vocês profundamente. E amou a ponto de eleger vocês e morrer na cruz por vocês. Esse é o amor dele. Você está vendo que Ele é digno de todo o nosso amor. De todo o nosso amor. E daí ele segue. E ele segue falando assim, agora que você amou a Deus de todo o coração. Ele está falando com fariseu, presta atenção. É importante saber isso aqui. Fariseu, eles eram bons obedecedores da lei? Não eram? Os fariseus eram assim, ó. Era aquele cara caprichado. Eles davam até o dízimo da erva do campo que eles plantavam. De tão, ali, na lei que eles eram. Ele está falando com o fariseu. Presta atenção um pouco em quem é o fariseu, só para você sacar. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Escuta só, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Toda a lei, guarda tudo. Ele fala, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esses eram os fariseus. Hipócritas, né? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui é escancarado. Ele abriu quem é o fariseu e quem somos nós, muitas vezes. Legalistas, aqueles que cumprem a lei bonitinho, mas que por dentro, os fariseus eram como? A Bíblia, Jesus chama eles de roubadores. Chama eles de intemperantes, irados. Chama eles de injustos.
Você percebe que assim, eles seguiam a lei bonitinho, mas no relacionamento com os próximos, eles eram o quê? Zero à esquerda. Então, é muito apropriado Jesus dando este mandamento, o resumo, para um fariseu. Como quem diz assim, cara, você está preocupado em seguir a lei bonitinho, você acha que você me ama demais, né? Que você ama o Senhor Deus demais, porque você cumpre a lei, você é aquele bonitão que cumpre os 10 mandamentos. Não adianta nada se você trata mal pessoas. A forma como a gente demonstra o nosso amor a Deus é amando pessoas. A segunda parte do mandamento, do resumo dos mandamentos, tem tudo a ver com a primeira. A segunda parte, eu amando vocês, eu vindo aqui, lá da minha terra de São Paulo, para servir vocês, é uma forma como eu amo a Deus. Amando pessoas. Entenda isso? Trabalhar para servir, para cuidar, para gestar, para alimentar, para vestir pessoas, é como eu demonstro meu amor a Deus, amando pessoas. Então, apropriadamente, ele fala, vocês são péssimos nos relacionamentos. A sua vida é uma vida de culto vazio. Não me interessa o seu culto, porque você trata mal pessoas. Não me interessa, né? É uma produtividade sem fruto. A adoração a Deus é expressa no relacionamento com o próximo. Cláudia, e o que significa amar ao próximo como a si mesmo? Falei para vocês, isso aqui é um assunto muito delicado, porque toda vez que eu mexo nisso, todo mundo fica, ai, Cláudia, a gente se ama demais, demais. Eu tenho dúvidas, eu tenho problema de autoestima. Cara, olha no espelho e fala, gente, eu sou imagem do Deus vivo, como que eu tenho problema de autoestima? Eu fui feita para espelhar o Mestre. Eu tenho que ter alegria em servi-lo, em amar pessoas e lembrar que eu sou blindada e revestida por Jesus Cristo. Todo mundo aqui sabe que é vestido a pele do cordeiro aqui, hein? Vocês não vão chegar e dizer que vocês têm problema de autoestima. Vocês têm que amar o Senhor que reveste vocês. E vocês não devem lembrar que eu gosto de ser bem tratada, de ser cuidada, de comer gostoso, de comer sobremesa, de tomar cafezinho, de dormir gostoso, de receber carinho e abraço. Eu gosto de tudo isso. Então eu devo fazer isso com pessoas, fazer com eles o que eu gostaria que fizessem por mim. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam assim, fazei-o vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Olha aqui, ele está falando. Você quer saber como amar o próximo como a si mesmo? Aqui, ó. Ele acabou de falar que o resumo dos mandamentos era a lei e os profetas, certo? Ele virou. Como assim? Como que eu amo como a si mesmo? Ó, a lei e os profetas faz tudo pelos outros que você gostaria que fizessem por você. Olha o que o João fala, presta atenção que isso aqui vale ouro, presta atenção. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Alguém tinha dúvida que era amado hoje? Hoje vocês vão chegar, eu sou amado. Olhar no espelho e ficar feliz da vida, hein? Também eu vos amei, escuta só. Permanecei no meu amor. Agora ele vai explicar como que você permanece no amor, presta atenção. Se guardardes, olha só, os meus mandamentos, ou seja, se você lê a Bíblia, seu miserável, preguiçoso, que fica no celular, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Peraí, Cláudia, ele está relacionando conhecer a Deus a amar a Deus. Verdade? Verdade. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu amo Ele. Não acredito, verdade. Se vocês começarem a ler a Bíblia inteira, vocês vão falar, gente, como Deus é extraordinário. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu amo. E Ele está falando isso, você quer permanecer na minha lei? Você quer permanecer no meu amor? Perdão, guarda os meus mandamentos. Ele segue, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Olha, isso aqui é muito interessante. A alegria profunda tem total a ver com o seu relacionamento com Deus. O meu irmão ia casar há muitos anos atrás, ele é casado há 20, acho que tanto, quase vai fazer boda de prata em breve. E eu lembro que eu era menina, eu tinha 17 anos quando ele casou, e deu Weber Júnior, né? Daí eu cheguei para ele e falei, ai, meu irmão querido, eu desejo que você seja tão feliz no seu casamento. Ele falou, não, Cláudio, felicidade é consequência de servir a Deus, não é casamento que traz felicidade. Eu tomei um tá. Depois eu levantei e falei, é verdade. Você tem toda a razão. Mas ele me lembrou disso aqui, ó. Gozo é alegria, felicidade profunda é isso aqui. Vocês estão deprimidas? Olha aqui, eu estou dando para vocês a solução melhor antidepressiva da história. Olha aqui.
para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele fala aqui que amor é ação. Esquece, não é para você amar, gracinha, bonitinho, curtida no Instagram. É amar sacrificando. Sacrifício real. Então, ele relaciona conhecer a Deus, ler a Bíblia, com amar mais a Deus. Eu só amo quem eu conheço. E ele relaciona amar a Deus com amar ao próximo. Eu só demonstro meu amor por Deus se eu amo pessoas. De que forma? Sacrificialmente. Está aqui no texto. A ponto de dar a vida. Cláudia, quer dizer que eu tenho que amar a minha irmã que liga 3 da manhã para chorar comigo? É. Quer dizer que eu tenho que amar a minha irmã que pede para eu dormir com ela no hospital? Sim. Quer dizer que eu tenho que amar minhas irmãs sacrificialmente? Como que eu posso fazer isso? Eu vou dar dica amanhã na escola dominical, mas uma das dicas que eu dou para vocês é o seguinte: liga para sua irmã essa semana e fala assim: como eu posso orar por você e te servir melhor? Eu torço para a Luciana me mandar mensagem: Cláudia, está tendo um reavivamento amoroso aqui na minha igreja. As mulheres estão se servindo mutuamente, que eu estou até assustada. Eu torço por isso, amadas. Para que vocês liguem umas para as outras, ou mande mensagem para vocês e falem assim: como eu posso te servir essa semana? Posso te servir? O que eu posso fazer por você? Olha o que João diz: nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é aquele lá da igreja, aquela passa o rap, é chata. Aquela não conversa, não. Olha, ela me segura, me prende, eu não consigo sair. E odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O fariseu dizia: eu amo a Deus, mas ele tratava mal as pessoas, certo? O Senhor nos manda amar pessoas com o nosso sacrifício nos detalhes. Não precisa ser muito, meu irmão. Você fala, de verdade, quando a pessoa chega para mim e fala assim: Claudinha, eu estou orando por você. De verdade, isso é o maior presente que você me dá. Não preciso de mais nada. Saber que alguém está orando por mim. Olha que presente. Vocês oram umas pelas outras? Olha a importância disso. Isso é uma forma de servir, né? Então, Cristo cumpriu perfeitamente. Ele foi o único que cumpriu o ato de amor a Deus e ao amor ao próximo. Claudinha, como é que eu posso ser um pouco melhor, menos miserável, menos tranqueira? Socorro, me ajuda. É olhando para Jesus, imitando Jesus, conhecendo Jesus, ouvindo o que Jesus diz. Eu não sei por onde começar. Começa pelos evangelhos. As palavras de Jesus estão lá. Então vai lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, eu estou com dúvida. Daí você lê de novo. Daí você vai ler Atos, vai pulando e vai indo. Conheça quem é Jesus, conheça o que ele falou, né? Porque antes que viesse a fé, a gente estava preso. Estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados. Quem não cumpre a lei se lascou, vai para o inferno. Para esta fé que do futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Jesus, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isso é maravilhoso, queridas, maravilhoso. Essa frase do Piper eu gosto demais, e eu quero que vocês escutem isso aqui. Saber que temos em Deus uma herança que nos satisfaz infinita e eternamente logo depois do horizonte da vida, nos faz zelar pelos poucos anos que nos restam aqui, para nos dedicarmos em sacrifícios de amor e não ao acúmulo de confortos. A gente corre atrás de acúmulo de confortos, não corre? Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver desconfortável, servindo pessoas. Então vamos acabar. Vamos lá, vamos resumo. Resumo, atenção. A minha identidade é que eu fui feita para a glória de Deus. E eu sou portadora da imagem dele. E isso faz com que eu tenha que conhecer mais o Mestre. Para permanecer no amor dele, eu preciso conhecê-lo, conhecer quem ele é, e imitar os seus atributos comunicáveis. Ele é a minha identidade. Jesus Cristo é a minha identidade. Eu fui sim criada, chamada para servir, para trabalhar em direção às pessoas, antes do pecado,
A gente viu vários versículos aqui que falam sobre isso, né? Chamadas a servir. Mas o pecado trouxe um monte de problema. Trouxe orgulho, trouxe egoísmo, trouxe 3 medos terríveis. E todos os nossos medos são derivados desses 3. Todos. Todos são derivados de um dos 3, né? Só que o Pai olha e vê quem em nós? Cristo. Nós somos revestidas pela pele do Cordeiro. E essa é a melhor notícia que eu dou para vocês. Vocês são profundamente amadas e vocês são representadas por Jesus. Ele é a nossa identidade. O perfeito cumpridor da lei, o justo Senhor Jesus Cristo. Então Cristo, Ele muda tudo, Ele muda todos os meus relacionamentos. Por quê? Porque Jesus Cristo me ensina que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e eu tenho que amar vocês o tanto quanto eu me amo. Em atos de amor, em ações, em sacrifício, em serviço, em trabalho. Trabalho é sobre isso. É sobre amar pessoas sacrificialmente. E eu só pratico amor, não é porque, como ela é amorosa, brotou dela, nunca brotou de mim. Eu, deixada por mim mesmo, sou capaz das mais terríveis ações. Mas eu só tenho alguma coisa porque eu sou cheia dessa coisa. Eu só tenho algum amor para dar porque eu fui plenamente transbordado do amor do Senhor. Então eu só dou porque Ele me amou primeiro. Né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, para minha própria glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a minha família. A gente está aqui em Foz do Iguaçu. Nós viemos passear para conhecer essa terra linda. Esse é meu esposo, esses são meus filhos. E eu sempre peço para as igrejas orarem por eles. Porque o meu ministério é deles também. Eles ficam horas sem a esposa e sem a mamãe. Hoje eu estou bem, porque daqui a pouco eu vou vê-los. Mas muitas vezes eu saio e volto 2 dias depois. Então eu sempre peço para vocês orarem por eles quando vocês lembrarem. Porque eles entendem que é para o reino. O meu pequenininho entende isso. E a gente tem que entender também que trabalhar é para a glória do Senhor e servindo, amando sacrificialmente pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu te louvo mais uma vez pela vida dessas amadas irmãs que permaneceram. Apesar de ser um sábado, um dia de descanso, um dia com a família, o Senhor as incomodou para trazê-las aqui, Senhor. Que privilégio meu. Que alegria vê-las, ó Deus, e saber que elas amam a Ti, Senhor. Mas elas só Te amam porque elas já foram amadas primeiro. O Senhor as escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor colocou o coração nelas e o Senhor as criou como objeto, como transbordamento do Seu amor perfeito e trino. O Senhor as amou profundamente, elas foram desenhadas por Ti. E o Senhor as amou tanto que o Senhor sabia que todos nós íamos pecar, íamos ser rebeldes, íamos repetir o nosso pecado. Mas o Senhor mandou a solução. O Senhor deu-se a si mesmo. O Deus Filho encarnou para vir morrer a morte que a gente merecia, para que a gente tivesse vida em abundância. Isso é o maior dos amores, Pai. Obrigada porque elas sabem e foram lembradas por Ti aqui, que elas são profundamente amadas, Senhor. Obrigada por isso. Que elas nunca se esqueçam deste grande amor que receberam, que elas entendam que elas foram feitas como espelho e elas devem amar da mesma forma. Que elas não sejam orgulhosas, que elas não sejam egoístas, que elas lembrem, e eu também, Senhor Deus, que a gente deve espelhar Jesus Cristo, que foi manso e humilde contra o nosso orgulho. Que foi aquele que se deu, nunca egoísta, deu a sua própria vida, maior amor de entrega contra o nosso egoísmo, Senhor. E Jesus Cristo foi aquele que morreu a morte para que a gente nunca temesse a morte. Foi aquele que nos reveste com a sua santidade para que a gente nunca tema a vergonha. E é aquele que nos torna aceitável diante de Ti, porque Ele nos reveste.
o Senhor olhe e vê o Filho Santo e amado em nós, Senhor. Obrigada por isso, ó Pai. Obrigado pelas boas novas da redenção. Abençoe cada uma delas nos seus mais variados trabalhos, dentro de casa, fora de casa, na igreja, aquelas que estão aprendendo ainda a trabalhar e que estão se desenvolvendo e que vão escolher carreiras. Cada uma delas, cada uma dessas decisões, ó Deus, que seja norteada pela Tua palavra, ó Pai. Abençoe cada vida preciosa aqui, cada espelho Teu aqui, Senhor. E eu peço essas coisas feliz por saber que é o Senhor que faz a obra. É o Espírito Santo que incomoda, que transforma. Obrigada por isso, ó Pai, por saber que tudo vem de Ti e é sobre Ti, Senhor. Nós oramos por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Amém.